Vamos começando agora a falar do Master, a nossa crescente. Já falamos sobre isso ontem. Aqui é só a opinião do Merval Pereira sobre o assunto, mas eu coloquei para servir de introdução. As novidades vêm pela mão da Folha, que tem os bastidores do que passa na cabeça do Lula ao criticar o Supremo. Mas isso daqui mostra muito sobre o espírito do tempo. Um assunto aí que apareceu nos últimos dias, nas rodas de conversa, porque o espírito do tempo hoje aponta que Flávio vencerá as eleições, como disse agora no evento lá no sul do Brasil, o ex-ministro Paulo Guedes. Lula tentou se safar da crise do Supremo. É absurdo que o presidente da República se refira ao ministro do Supremo como companheiro, como fez Lula ao comentar sobre o ministro Alexandre de Moraes durante uma entrevista. No entanto, ele trouxe à tona um tema que é falado diariamente na mídia, mas que não havia sido oficialmente mencionado pelo presidente. Todo mundo acha que Alexandre de Moraes não deveria participar da votação do caso Master no Supremo, né? Exceto o próprio ministro. Embora pertinentes, os conselhos de Lula dados a ele soam como orientações que, se oferecesse pessoalmente a um amigo, ao dizer isso publicamente, o presidente pretende se distanciar da questão, demonstrando bom senso em relação ao ministro. Vejo esta atitude não como ajuda, parece mais um esforço para se desvincular da crise do Supremo, especialmente da situação pessoal de Dom Pedro III e Toffoli, que estão muito próximos dele. Veja como o tom que vem sendo adotado na imprensa, inclusive na Globo, que era o pilar de sustentação do governo Lula. Tá todo mundo fazendo questão de explicar para seus leitores e para a sociedade que o que o Lula tá fazendo é uma tentativa de se descolar do caso e porque o Lula... Não porque o Lula é contra, mas porque tá desgastando o Lula. Porque o Lula é amigo dessas pessoas. Ele só tá se descolando porque prejudica a imagem do Lula. Veja a boa vontade da imprensa em desmascarar o Lula. São novos tempos, o espírito do tempo. O Supremo se tornou um aliado crucial para Lula no último ano, especialmente considerando que o Congresso é majoritariamente de direita. Contudo, a imagem do Supremo junto à opinião pública é bastante negativa, o que acaba refletindo no governo. Lula sabe que a repercussão do caso Master é desfavorável ao Supremo e está afetando o governo. Qualquer pessoa sensata entende que Toffoli e Dom Pedro III não estão em condições de julgar qualquer questão relacionada ao Master, uma vez que ambos tiveram vínculos comerciais com o banco. Como pode Moraes decidir sobre uma pessoa com quem falou no dia da prisão? Ele precisa negar estas informações de forma muito clara, como qualquer pessoa que tenha uma suspeita sobre si, porque não está acima de ninguém. Petistas, no plural, criticam o Supremo para reduzir desgaste com o caso Master e quebrar monopólio da direita. Vou falar na matéria e depois falar algumas coisas que eu vi nas redes sociais. As críticas de Lula e de alguns de seus aliados ao Supremo nos últimos dias foram uma forma do grupo político tentar conter o desgaste político causado pelo escândalo do Banco Master. Senadores aliados de Lula, capitaneados por Renan Calheiros, articulam uma PEC para disciplinar o que ministros do Supremo podem ou não podem fazer. Lula, porém, receia que um projeto do tipo seja sequestrado pela oposição bolsonarista. Nesse cenário, uma PEC poderia dar carona para facilitar, por exemplo, o impeachment de integrante do Supremo. Apesar de hesitar sobre uma proposta nessa seara, reservadamente, Lula demonstra interesse no tema. Conciliar conta que, em suas conversas, Lula manifesta curiosidade sobre como se dá em outros países o controle das condutas dos juízes das cortes constitucionais, como dispositivo recém-criado nos Estados Unidos. Também pede informações sobre projetos como o apresentado pela OAB. As críticas de aliados de Lula ao Supremo estariam reproduzindo o conteúdo dessas conversas. Colaboradores dizem que as falas convergentes de petistas sobre o Supremo não foram orquestradas, mas reproduzem o conteúdo dessas conversas. Não tem nenhuma orquestração, nada, mas o que a gente já vem discutindo. A imprensa está te falando que não apenas o Lula está falando aí pro Brasil, tentando se descolar do caso, mas nos bastidores, os próprios petistas já estão criando um cenário para tentar também facilitar para o Lula e marcar a distância do caso. Ontem estava assistindo nossos queridos amigos do Brasil 247, que vão já se reposicionar, né? Se você parar para pensar, o Brasil 247, ou eles tiram o 47 e colocam 2, vai virar Brasil 22, fazer campanha para o nosso presidente Flávio Bolsonaro, companheiro Atush, companheiro Ruizão, ou, como disse uma tia do Zap ontem, é uma questão matemática. Você coloca 2 vezes, parênteses, 4 mais 7, 22. 4 mais 7, 11 vezes 2, 11, 22. São sinais, os sinais estão por aí. Mas o que eu venho observando nas redes sociais nos últimos dias é que os escândalos aumentam, os indícios de coisa errada com o Supremo também seguem aumentando, e dessa vez, a mesma esquerda, que lá no início entrou em campo para defender Dom Pedro III e Toffoli, tá caladinha. E um dos assuntos da discussão de ontem, lá no 247, era que sim, foi um erro a esquerda colar no Supremo. Um erro. E o Ruizão tava na posição do: te avisei, Atushi, te avisei. Avisei pro pessoal que era um erro da esquerda colar com a burguesia. E tá aí. Assim, o movimento de descolar já chegou na militância, já chegou na classe política, já chegou no Lula. O Lula marcou posição. Ó, soltou a mão. Pega aí, irmão, teu caminho. Não te conheço.
A imprensa já vem adotando uma posição mais dura contra o ministro há um certo tempo. O highlight dessa semana foi o editorial do Estadão cobrando investigações sobre 2 ministros, cobrando mesmo dedo na cara. E o Sinal dos Tempos, está aqui também presente, lá no evento que aconteceu no sul do Brasil. E aí você vê Caiado, Zema e Aldo Rebelo criticam o judiciário e tentam se diferenciar na direita. Em painel de presidenciáveis no Rio Grande do Sul, pré-candidatos defendem anistia pelo 8 de janeiro. Flávio, né, participa do fórum nesta sexta em evento solo. Os 3 estavam juntos, o Flávio é a estrela, né, e está separado. Olha o Sinal dos Tempos. Um evento onde todos precisaram falar do Supremo, onde todos criticaram o Supremo, onde todos tiveram que defender a anistia. A briga é para saber quem iria fazer as críticas mais contundentes ao judiciário. Olha a mudança de clima. Romeu Zema, Caiado, Aldo Rebelo, eu não lembro deles falando nada da perseguição que a direita sofreu ali de 2019, sei lá, pelo menos ali até início e meio de 2023. Eu não lembro de nada. Eles consentiram com tudo. Romeu Zema, inclusive, falou que ele não é jurista para saber se Bolsonaro estava sendo perseguido, era legal ou não o que estava sendo feito. Ele falou que não deve, não teme. Falou isso por 2 vezes ano passado. Não tem nem tanto tempo assim. De um ano para cá, todo mundo mudou, todo mundo virou valente, todo mundo quer criticar o Supremo. Espírito do tempo. Vamos